Então tá, gente, nós vamos começar pensando da seguinte forma. Todos nós que estamos aqui, nós somos professoras, um dia entramos na faculdade, né? Estudamos para valer, tivemos aí uma carga horária boa, extensa de estudos, e saímos da faculdade com o nosso diploma na mão, lindas e felizes, jogando o cabelo para cima, né? O diploma na mão e falando, agora estamos preparadas, que venham nossos alunos. E foi isso que eu pensei, eu tenho certeza que vocês também pensaram, que a gente ia chegar numa sala de aula e ia estar todo mundo ali alinhadinho, para que tudo que eu pudesse levar, aquilo estivesse alinhado. Mas não é bem a verdade, né? Eu comecei em 2002, já naquele tempo, sem diagnóstico, as crianças não tinham diagnóstico que eu tenho hoje, e a gente já percebia grandes defasagens. Eu lembro que minhas crianças, meus primeiros alunos eram multisseriados, e eles tinham muita dificuldade. E eu realmente pensava que eles eram preguiçosos, eles não queriam, eles estavam com manha, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Por isso, né, a gente precisa estar atento que a nossa velha pedagogia hoje, ela não se encaixa mais nos padrões da realidade das nossas crianças. Então, nós somos convidados a quebrar esses velhos paradigmas nessa velha pedagogia, porque eu percebo, como professora de sala de recurso, às vezes, eu olho fora da caixinha, né? Porque a gente, quando está na sala de aula, ali, a gente às vezes não percebe, a gente quer todo mundo ali do mesmo jeito. Mas quando nós estamos na sala de recurso, olhando fora, a gente percebe que muitas das vezes, gente, infelizmente, a grande barreira de aprendizagem que nossas crianças enfrentam é a má pedagogia, né? Não sei se vocês concordam comigo. Eu não estou aqui criticando, né, o trabalho, mas é a má pedagogia no sentido de quê? Uma cabeça, às vezes, que não está aberta ao novo, não está aberta a aprender, de fato, aquilo que precisa ser feito. Então, a gente precisa quebrar, porque eles estão, né, necessitando de nós. Então, para começar, para abrir isso aí, eu quero fazer 3 perguntas, e vocês vão marcando com o dedinho de vocês. 1, 2 e 3. Ô, Flávia, só um Oi, momentinho, desculpa. Eu não estou te ouvindo direito, porque tem um microfone, não sei se é aberto? só eu, aberto e Achei tem que é um a ruído. Maria Nilza. Eu não estou te ouvindo. Fecha para gente, eu acho que é a Maria Nilza que está. Então tá. Melhorou, Beth? Acho que ela não fechou ainda, né? Será que eu consigo? Eu acho que tu consegue fechar aí, né? O meu também. Desativar o som. Isso, fechei. Deu certo? Melhorou? Então tá. Todas aqui são de sala de recursos, certo? Beleza? Então tá. Eu não estou na sala de recurso, eu sou professora da sala polivalente, que é educação infantil, né? Sim. Aí, no E, caso, você é professora regente. sim, sim. Sim. Ou é apoio? Não, regente, sou professora regente. Beleza. Mas aí você vai responder, então, como regente, tá? Tá, Mas, assim, você vai ter a sua resposta na cabecinha aí, a gente não precisa ver, depois, se alguém quiser comentar, a gente vai comentar. Como você sentiu quando recebeu o seu aluno com deficiência? 1, confortável. 2, medo, retraída. Ou 3, insegurança. Escalou o dedinho aí? Quando você chegou em sua sala de recursos pela primeira vez, ou quando você, Simone, né, recebeu o seu aluno na sala de aula pela primeira vez, você se sentiu realizada, né? Quando nós chegamos na sala de recurso, né? Você se sentiu realizada? Ai, agora entrei nessa sala de recursos, está cheio de recursos, eu estou no paraíso. Está lindo, maravilhoso essa sala. Daqui agora eu estou perfeita. É tudo que eu sonhei. Tenho suporte, que se eu precisar eu vou lá e pego. Eu tenho tudo aqui na minha frente. Foi assim que a gente sentiu. 1, 2, encontrei alguém para me ajudar.
3. Fiquei sozinha. E agora? O 3. Quando chega um aluno novato, qual é a sensação? Uma mãe liga, vou aí fazer matrícula, a escola encaminhou, é um aluno de outra escola que eu não conheço. O que bate no seu coração? Uma tranquilidade. Nossa, vou receber um aluno novo. Fico tensa. Ai, será quem é que vai chegar? Será o que eu vou conseguir fazer? Será que é um menino fácil de lidar? Ou 3, percebo que não sei nada ainda quando esse menino chega. E aí? Eu vou dar uns minutinhos para a gente comentar o que vocês sentiram nessas 3 perguntas. É isso, o número 1. Você se sente realmente confortável, realizada e tranquila? Quem quer falar? Pode Não. ser eu. Eu sou conversadeira. Ah, Não, quando eu me senti insegura, porque mesmo com a bagagem, né, de sala regular, mesmo com as formações que eu já possuía, quando a gente vai para a prática, é outro departamento, né? Eu vim também de coordenação, secretaria de escola, coordenação pedagógica de educação infantil, sala de educação infantil, e depois me deparei com a sala de recursos. Talvez tivesse também me colocado na sala de recursos, assim como você, Flávia, uhum, porque durante o meu processo enquanto professora, né, da sala de educação infantil, e também com a graduação, eu tinha um olhar diferente com as crianças. Eu começava a perceber, olha, a criança está assim, assim, assado, né? Não está atendendo os comandos conforme é para a idade. Tal criança está apresentando tal comportamento que não deveria apresentar. Tal criança não está dentro dos padrões do marco do desenvolvimento humano. Então, eu comecei sinalizando e chamando as mães para a atenção das famílias, chamando a atenção na coordenação, chamando a atenção na Secretaria de Educação, e acabei que, por caindo de paraquedas, ou alguém pegou nas mãos e me jogou lá, não sei, na sala de recursos, mas me senti, de fato, insegura, principalmente porque quando comecei na sala foi na pandemia. E aí eu me perguntava como dar aula, que já era difícil dar aula na educação infantil online, né, pela telinha, como fazer isso com as crianças com deficiência, né? Com autista, com deficiência intelectual, com síndrome de Down. O que fazer? Menina, veio tanta insegurança, tanto medo, tanta. Eu pesquisava 1 milhão de coisas, comprei tantos livros que eu disse, não, e agora eu faço o quê? E quanto mais eu estudava, quanto mais eu pensava, parece que menos eu sabia. E aí, pronto, mas aí foi estudando, aí começou o presencial. Vamos lá, cara a cara com o aluno. Talvez cara a cara com o aluno as coisas sejam melhor. Mas aí o cara a cara com o aluno também me trouxe angústia, porque escutar os relatos das mães, né, preencher aquela anamnese toda, conversar com a mãe, me trouxe muita angústia, muita dor. Eu peguei aquela dor da mãe e abraçava, eu digo, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Era dor no estômago, era dor nos ombros, era aquela coisa. E uma colega chegou para mim e fez, Clau, que ela já tinha mais experiência que eu, né? Ela fez assim, Clau, você tem que entender que a gente está ali para ajudar, para somar, e não para absorver toda essa dor. De início tu vai sentir, mas depois isso vai passar. Vamos tentar você não absorver toda essa carga, porque você não vai ser a solução, você não é médica, você não tem como fazer com que essa criança se cure, né? Assim, entre aspas, a gente falando, né?
resolva essa questão desse transtorno, dessa deficiência, né, da síndrome de Down. Então, o que é que a gente é? A gente é um apoio, a gente é uma mão amiga, a gente é alguém que pode ajudar. Aí, a partir deste diálogo dessa minha querida colega, que inclusive é colega nossa, né, de profissão, foi que eu comecei a perceber e a mudar a minha postura enquanto profissional na sala de recursos. Ainda sinto insegurança com algumas crianças, porque cada criança é um universo e um universo cheio cada dia muda, né? A criança mesmo com autismo, em um ano ela está com um desenvolvimento, no outro ela já evoluiu ou não. Então, assim, cada dia é um dia diferente, a gente faz um planejamento, pensa em algo bonito, chega lá, não dá nada certo. Mas, assim, eu já aprendi que a gente está ali para somar. Vamos tentar somar aos pouquinhos e, assim, o que a gente puder fazer, a gente vai fazendo. Não fazer de conta, mas, assim, tentar, através de um olhar sensível, de uma escuta sensível, tentar ver da melhor forma possível como a gente vai lidar com essas crianças, jovens e adultos, porque, no meu caso, eu atendo crianças, jovens e adultos, né? E é isso. Mas me trouxe muita ainda, e ainda me traz. Quando recebo um aluno novo, essa semana eu me recebi 2 alunos novos. Que, inclusive, uma das perguntas que eu coloquei foi referente a este aluno novo. Né? Então, Como tá, Cláudia, fazer, muito o que obrigada pela fazer. sua contribuição, tá? E aí, aproveitando, a gente vai, eu estou dando uma olhada nas perguntas aqui, a professora Claudilene, né, que é você, como ajudar um estudante de 11 anos na sala de recurso com dificuldade de leitura e memorização? Uma vez que tudo que eu pergunto ou tento interagir, ele responde nada, né? Não sei. Sim. Isso serve para as emoções e sentimentos. É um grande desafio tratando de uma adolescente, né? Então, assim, o que dizer para você? Quando a gente recebe um tipo desse de pergunta, né? Muitas vezes nós que fazemos a pergunta, a gente quer logo assim, me dê uma solução, por favor, né? Mas assim, infelizmente, claro, que eu tenho que dizer o seguinte, que eu precisava conhecer o seu menino um pouquinho mais, né? Mas o que eu posso te dizer? É tudo parte... Olha lá, ela ficou decepcionada comigo. Não tem receita, né, meu amor? Então, olha só, tudo parte da boa avaliação. A avaliação, ela é tudo. Então, assim, eu sempre falo nos meus cursos, nas palestras, o seguinte, que o diagnóstico não define o meu aluno, muito menos a idade e muito menos a série. Então, muitas vezes a gente pega assim, está chegando um adolescente, então a gente está esperando que ele já chegue ali lendo, escrevendo, falando de tudo, mas não é bem assim. Independente se ele tenha 11, 13, 14, ele precisa passar por um rastreio, né? Para que a gente possa entender realmente por que esse aluno está dessa forma ainda. O que faltou lá atrás? Aí a gente corre muito o risco, né, de pensar também assim, mas se eu ficar voltando muito lá atrás, eu vou ficar infantilizando a minha aula, eu vou perder tempo. Não. A gente precisa entender que se alguma coisa foi atropelada, eu preciso recuperar aquilo. Que seja, a gente vai ter que inventar alguma moda ali, mas a gente vai ter que recuperar de alguma forma, né? E como fazer isso, né, para uma criança de 11 anos? Vou te sugerir algumas coisas, sim, tá? Não vou deixar você em branco, não. Então, ele está com dificuldade na leitura, mas o que a gente precisa entender lá na avaliação? Quem for ficar na minha mentoria depois, gente, vai fazer a avaliação comigo, a gente vai aprender a avaliar, vai aprender a executar, né? Não vou falar com vocês, vai aprender, porque vocês já sabem muito, mas vocês vão aprimorar aquilo que vocês sabem, com certeza. Então, Cláudio, a gente precisa entender na nossa prática de sala de recurso que eu preciso ser muito específica e muito objetiva para me entender qual é a falha do meu aluno. Tá, você foi bem genérica. Ele está com dificuldade na leitura e na memorização. Mas que etapa da leitura que ele se encontra? Você já conseguiu observar o nível de leitura que ele tem, o nível de escrita? Então, isso precisa ser avaliado, né? Ele não lê fluente, ou ele não lê palavras, ou ele não lê frase.
onde que ele está, em que aspecto da leitura ele se encontra. Aí, quando você encontra essa defasagem, você vai entender qual é o objetivo específico que você vai traçar para ele, entendeu? Por isso que o PAEE, ele é muito importante. O plano de atendimento educacional especializado. Eu acho que quem estava com mais dúvida no PAEE não entrou na aula. Teve gente que me mandou mensagem 10 horas da noite, e aqui não está na aula, vou puxar a orelha lá no grupo. Então, gente, o PAEE, ele é muito importante, porque é lá no PAEE que eu vou descobrir qual que é o objetivo específico. Na sala de aula regular, a gente costuma ter uns objetivos muito amplos, mas a sala de recurso, quanto menos objetivo eu traçar, mais específica eu for, mais eu vou chegar no ponto que essa criança precisa, tá bom? Aí você falou, né? Ele está com dificuldade de leitura e memorização. Essa criança, e você também, olha só que legal, você não colocou o diagnóstico, mas isso não é importante no primeiro momento. É importante eu conhecer o diagnóstico dele? Sim. Mas nesse primeiro momento que você me mandou aqui, independente do diagnóstico, eu já percebi que o ponto importante que você tem que entrar é nesse objetivo de aprendizagem específico lindar, né? Eu preciso entender qual o ponto que ele está para me traçar onde que eu quero chegar, né? Vygotsky fala lá, né? A zona de desenvolvimento proximal. Eu tenho que tentar chegar ao máximo próximo daquilo que o aluno precisa alcançar, né? Então, é bem isso. E ele tem aqui, pelo que você falou, um atraso na parte emocional, né? Também, ele não consegue interagir, ele não diz o que sente, não expressa o que sabe. Então, é algo também que você precisa, Cláudio, estar entrando em contato com os terapeutas, ver se está fazendo terapia, se ele está indo no psicólogo, porque se ele tem 11 anos e já tem um atraso na aprendizagem significativa, e com certeza ele está aí com uma autoestima muito baixa, que precisa ser trabalhado também. E aí o professor de sala de recurso, ele tem que entender, gente, nós temos que entender que o nosso trabalho não pode ser sozinho, né? Porque se a gente ficar sozinho, calado lá dentro daquela sala, a gente vai morrer calado lá e ninguém vai socorrer a gente. Então, assim, eu não tenho vergonha, eu ligo para as clínicas, eu falo com as psicólogas, eu falo até com neuros, se for possível, porque eu preciso saber deles o que eu preciso trabalhar. Porque, igual um dia desse, eu fiz uma reunião online com a Fono. Gente, o que a Fono trouxe para mim de enriquecimento foi assim, eu tive uma aula com ela. Eu falei assim, gente, a gente tem que fazer isso mais vezes. Porque, às vezes, eu fico batendo em ferro frio ali na sala de recurso e eu não tenho resultado porque eu não sei o que eu tenho que fazer, na verdade. Né? Ainda mais na parte fonológica, que é uma parte que a gente não é fono, né? Então, quando a gente conversa com a fono, ela fala assim, Flávia, trabalha tal palavrinha. Olha para você ver o objetivo específico. Olha, vai nessa palavra, porque essa palavra combina com essa, que combina com essa, tem um campo semântico dessa, quer dizer, e se você ficar fazendo outras palavras, a menina não vai chegar naquilo que eu preciso aqui na clínica. Eu falei assim, meu Deus, então é isso. Aí eu comecei a colocar as palavras que ela queria nos contextos ali da sala de recurso, né? Então é isso. Quando eu faço essa parceria com os terapeutas, o campo de possibilidades se abre. É lógico que eu estou com uns que eu mandei mensagem, e a secretária que me respondeu, e eu estou aguardando retorno até hoje, porque não fala, né? Então, assim, né? Então, a gente tem essas dificuldades. As professoras também. Não podemos nos acanhar. As professoras, gente, elas são, assim, elas estão desesperadas, né? E quando a gente liga ou passa a mensagem, elas ficam agradecidas. Elas passam, né, as dores delas e a gente vai tentar ajudar. Então, é basicamente isso, Cláudia. Espero ter te ajudado. Depois, se você puder passar mais informações, a gente pode também estar ajudando no que for possível.
Eu vou dar uma passada nas perguntas, né? Obrigada, Flávia, pela contribuição. Ai, que bom. Você Anotei aqui algumas coisas, isso. algumas ideias Uhum. assim, eu já tinha assim, mais ou menos. Aham. Assim, eu já dei uma clareada, né? Em Eu, qual, ai, que bom. qual caminho, Uhum. né? Sim. Porque eu coloquei a pergunta, ele na verdade, eu coloquei a leitura, mas na verdade ele não ele só identifica as letras alfabéticas, então ele ainda não está, Ai, tá bem então, distante, né, de sim. leitura ainda. Ah, Ele então ainda você tem está que na voltar na base mesmo, na tem que consciência começar. de Só que letra. assim, a Uhum. questão toda é porque, como ele já tem 11 anos, então ele não se interessa Sim. por qualquer Letra. coisa, né? Uhum. E, e, me, e me assustou. Posso? Pode falar. Me assustou um pouco, que inclusive eu já agendei com a mãe a semana que vem. Me assustou um pouco quando eu parti para a questão da tecnologia, do que ele estava assistindo, e ele me trouxe cenas de novelas, coisas assim que trouxe frieza. As Uhum. coisas que ele gostava de assistir era, por exemplo, alguém caindo, quebrando uma perna, Ah, alguém sendo atropelado. Eram cenas que ele mais gostava, que mais marcava. Era alguém quando morria, levava um tiro, quando era é. atropelado, quando caía de uma sacada, quando caía da escada. Então, assim, e ele levava isso na maior frieza, não demonstrava nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo. Eu disse assim, mas ele não se machucou e tal. E você sente o quê quando você vê uma cena desse? Ele, nada, Hum. não sinto nada. E você, quando cai, sente o quê? Ele, nada, não sinto nada. Então, assim, aí a gente fica assim, cheia de interrogações, né, na cabeça. Uma criança de 11 anos dizer que não sente nada quando cai ou quando vê alguém se machucar. E Estranho, né? não é comum, porque assim, o comum é dizer, não, eu fiquei com dó dele, porque quebrou a perna, ele não vai poder mais andar, né? Ele perdeu a perna, pô, vai andar de cadeira de roda. Só isso. Olha. Não, vai enterrar, acabou. E assim, Uhum. a maior frieza do mundo, do mundo, do mundo. Então, me pegou de saia, É, me apertou sem me abraçar, porque eu não sim, esperava precisa isso. de um trabalho aí de psicólogo, algumas coisas assim Psicólogo, mais. Aí, Porque, inclusive, né, já isso vai agendei, comprometer. agendei com a mãe, justamente para entender melhor como é essa situação Uhum. dele, né? Essa relação dela com ele, né? Para a gente ver o que é que ele anda assistindo, né? Com quem ele anda brincando, né? Nesse período fora da escola, para a gente poder entender um pouquinho essa cabecinha, porque aí tem muita coisa para ser entendida, né? Tem. E o contato também, né? Como você fala, eu não sei se ainda está. Ele não tem diagnóstico, chegou na Uhum. minha sala ainda sem diagnóstico, ele não tem nenhum diagnóstico. No nosso município, nem todas as crianças que a gente recebe na sala de recurso têm diagnóstico, às vezes é por autodeclaração da família, né? Acha que tem alguma deficiência. Então, ainda deixa a gente ainda mais preocupada, porque a gente não sabe de fato o que tem e como desenvolver o trabalho, né? Mas é Aham. isso. Mas obrigada pelas suas palavras, pelas Aham. considerações. Foi bastante Imagina. útil, eu anotei aqui, Então tá, beleza. viu? Vamos Só fazendo continuar. uma ressalva aí, na questão que vocês atendem a criança sem o diagnóstico. Qual estado que você é? Bahia. Pé de Bahia. Serra, Bahia. Isso aí é bem assim, relevante entender também, porque faz uma confusão danada nas cabeças, né? Quem é público-alvo da sala de recurso? São as crianças com deficiência, altas habilidades, superdotação, né? Mas tem todo uma questão também de colaboração, né? Eu sempre falo, a colega, me fugiu aqui, a colega de Maimirim, a Ângela, ela sempre faz essa pergunta, né? Porque direto chega para ela crianças que não é público-alvo e ela fica dúvida, né? Aí eu sempre respondo para ela a mesma resposta: olha, nós temos um público-alvo, a educação especial inclusiva tem um público-alvo específico. Porém, se aparecer crianças sem diagnóstico ou com outras comorbidades, né? Ou com algum transtorno específico da aprendizagem, se a gente tiver vaga, tiver em consonância com a direção da escola, pode atender? Pode.
Porém, essa criança, ela não vai ser contada no censo. Essa criança não está no público-alvo. Se nós colocarmos essa criança lá na matrícula do censo, o censo vai negar ela, né? Então, nós temos o critério, né, que chamamos assim de emergência. Chegou as crianças do público-alvo, vamos atender. Se tiver vaga, a gente pode até fazer essa colaboração, lógico, não tirando a criança da sala, sendo contraturno, a gente pode sim, mas dentro da lei, né, a gente só pode atender o público-alvo mesmo, tá bom? Deixa eu passar aqui na outra perguntinha. Então, vamos lá. Olha, como estimular crianças que, mesmo sendo estimuladas com o lúdico e materiais concretos, não conseguem assimilar o que lhe é ensinado, né? Como desenvolver habilidades com criança que é comunicativa, esperta, que não tem autonomia e segurança em realizar qualquer atividade. Realiza mediante comandos. Criança bastante inquieta. Então, vamos tentar falar um pouquinho. Pelo que foi falado aqui, a gente entende que deve ser uma criança pequena, né? Aqui deixa eu voltar aqui de novo. Que mesmo com muitos estímulos, elas ainda não conseguem assimilar o que é entendido. O que a gente precisa entender aqui, dentro desse caso aqui? Muitas das vezes, nós estamos querendo estimular algo que ainda não é a hora, né? A criança precisa de pré-requisitos ainda. Por isso que a avaliação é tão importante. A avaliação dos marcos do desenvolvimento. De repente, eu quero que a criança fale se ela ainda não aprendeu a balbuciar. Eu quero que a criança ande se ela ainda não conseguiu fazer todo aquele processo de engatinhar, né? Tendo exemplos assim mais rasos. Mas seria basicamente isso, que a gente precisa entender os marcos do desenvolvimento. Então, se a criança, mesmo com muitos estímulos, não consegue aprender, é porque ela não conseguiu atingir as habilidades básicas. Aí você precisa avaliar se ela sabe imitar, se ela olha nos olhos, se ela sabe brincar com funcionalidade, né? Se ela segue comandos, se ela senta, se ela sabe pedir, porque a parte do aprendizagem começa aí. Por que eu levo estímulos e a criança não aprende? Porque, de repente, aquele estímulo que você está levando não é o ideal para o nível de aprendizagem que ela se encontra e também para o modelo de aprendizagem que ela tem. Porque nós temos que avaliar como que a criança aprende. Se essa criança ela é sensorial, né? Se ela aprende pelo ouvido, pela audição, se é pelo olhar, se ela é visual, se ela é sinestésica, ou se ela é tudo um pouquinho, né? Então, às vezes, eu estou levando estímulos demais para uma área e deixando a outra área sem estimular. Então, tem que ser assim, a gente tem que avaliar minuciosamente para a gente entender como que esse cérebro processa as informações, né? Então, assim, não tem como, Ângela, eu falar muito, porque a gente não conhece, assim, né, a fundo a realidade dessa criança. Mas comece pelo simples. O básico bem feito, a gente acerta muito no básico bem feito. Então, volta a brincar com essa criança, olhar nos olhos dela. E lá no PAEE, depois, quem for ficar mais comigo, né, a gente for conversar mais de perto, na mentoria e tal, a gente vai entender que eu preciso colocar lá no PAEE as habilidades, né? Onde que ela está no nível de aprendizagem, onde que ela vai chegar, como eu já falei, parece que entrou pessoas novas aqui. Então, assim, falamos que se eu não olhar o objetivo bem específico, eu não vou conseguir mensurar se aquela criança evoluiu ou não. Eu preciso ser específico no meu objetivo para me saber se ela evoluiu. Se eu colocar um objetivo muito extenso, eu não vou saber se ela conseguiu atingir a base, né?
Então, por isso que o objetivo específico ele é muito bacana, porque ele se torna mensurável. E como desenvolver habilidade na criança que ela é? Ela já tem habilidade, ó. Ela é comunicativa, ela é esperta, mas não tem autonomia e segurança em realizar qualquer atividade. Então, olha só, é uma criança bem assim, que a gente pode pensar assim, como fazer, né? Se ela é comunicativa, se ela é esperta, então eu vou potencializar o que ela já tem, né? E através dessa potência que ela tem de esperteza, de comunicação, eu vou inserindo novas coisas. Pelo que eu percebo aqui, Ângela, ela tem rigidez cognitiva, né? Porque ela não quer realizar qualquer atividade, ela quer realizar aquilo que ela quer. E é muito comum isso na nossa sala de recursos. Eu tenho uns que são assim, que eles já chegam na sala e eles já vão assim reto naquilo que eles querem. Tem dia que eu até escondo. Eu escondo aquilo que eles gostam, porque aí para mim usar aquilo como reforçador. Aí eu converso, ó, só vai fazer aquilo lá se você fizer isso aqui primeiro. Aí eu vou reforçando, né? Porque senão eu deixo ele ficar só ali e aí não vai ser estimulado, não vai ter estímulo diferente, né? Então essa criança, pelo que eu vejo aqui, ela tem hiperfoco, né, em atividades próprias que ela já criou e ela não quer mudar e não quer seguir comandos, e isso é um desafio, mas a gente tem que ir inserindo aos poucos. Usar isso que ela gosta como reforçador. Tem professor que questiona, que quer não deixar a criança fazer o que quer, não quer deixar ela ficar no hiperfoco. Gente, o hiperfoco, ele é bom, só que a gente tem que saber medir. Eu vou usar o hiperfoco dele como meu aliado. Eu tenho uma criança que o hiperfoco dele é prédio. Ele nem fala prédio, ele fala edifício. Então, eu uso o edifício para inserir as outras coisas. Olha, eu vou fazer o edifício, mas vamos fazer isso aqui primeiro. Vamos lá, faz. Aí ele faz e volta lá e começa a empilhar. Aí ele começa a colocar carinha no edifício, começa a fazer careta. Para ele, o edifício parece que é vivo. Eu fico assim, meu Deus do céu. Ele faz careta de tudo quanto é jeito. Mas eu deixo de fazer, porque senão ele vai ter aversão também à sala de recursos, não vai querer ir, né? Então temos que ser também ponderados. Até, às vezes, chegar no ponto que a criança já gostou de outras coisas e vai fazer outras coisas, né? A Ângela me falando aqui, ele não realiza se não tiver comando. Ah, tá. Então ele espera você mandar, mas quando você manda, ele faz. Tá, beleza. Já é alguma coisa, né? Pelo menos ele faz aquilo que você comanda. É ruim quando a criança não segue o comando, né? Mas aí o que você precisa fazer? Deixar ele, às vezes, tomar decisões sozinho. Ele precisa de reproduzir sozinho. Aí está faltando nele o poder da imitação, né? Você fazer e mandar ele fazer igual. Vai lá, faz igual. A tia foi lá e fez. Agora vai lá e faz você também. Até que ele próprio vai criando iniciativa. É muito bom fazer isso numa atividade lúdica no chão. A gente coloca lá o circuito e manda a criança fazer. Ele não vai fazer. Às vezes não é porque ele não quer, é porque ele não sabe. Ele não conseguiu discernir o que você quer. Então, gente, nós precisamos ter também uma acessibilidade também de perceber quando é que a minha fala está sendo entendida ou não. Aqui entre nós, como eu falo muito rápido, né, e eu tenho essa dificuldade de falar devagar mesmo, quando nós estamos numa reunião aqui, cada um vai assimilar a minha fala de uma forma. Cada um vai ter uma interpretação daquilo que eu estou falando aqui. Umas muito positiva, outras negativas, né? Vai ter uma interpretação aí de fala da Flávia. Lá na minha sala de recursos também é a mesma coisa. Às vezes eu falo uma coisa que é tão simples para mim, mas para o meu aluno aquele comando não ficou claro. Ele não ficou claro. E aí eu preciso ter essa vigilância do meu próprio ato de ensinar, que eu tenho que mudar a minha postura de professor e falar diferente. Eu me corrijo assim a todo instante, porque eu sou uma tagarela. Eu até no dia que eu conversei com a Fono, eu falei com ela isso, olha, a minha maior dificuldade, às vezes, é dar muito comando. Eu sofro na sala de recursos por isso.
Porque tem hora que eu fico aflita, querendo que o menino faz isso. Aí o menino nem fez aquilo, faz aquilo. Aí, tipo assim, eu tenho, não, paro, respiro. Flávia, pelo amor de Deus, calma. Porque assim, a gente fica numa ansiedade de querer fazer muita coisa em uma hora. A gente sabe que uma hora passa rápido e a gente fica aflito, meu Deus, a hora vai passar. E esse menino só fez isso, aí a gente fica aflito, querendo. E aí isso atrapalha o nosso aluno, né? Eu tenho me vigiado constantemente, porque eu tenho essa dificuldade da espera, do aguardar o menino fazer, porque o tempo dele é diferente. Então, Ângela, quando você for dar uma atividade, faz você primeiro, faz o circuito, aí você passa no circuito. Agora, fulaninho, faz igual. Aí não foi ainda, pega ele pela mão. Aí, vamos fazer junto com a tia. Faz vocês dois. Aí repete, porque o cérebro da gente aprende por repetição. Ele fez com você, então você deu ajuda física, deu ajuda verbal, não funcionou. Aí você vem com ajuda física, pega ele pela mão. Aí você vai com ajuda gestual. Vai agora, aponta para ele, faz igual. Aí ele vai fazer sozinho. Mas isso pode não acontecer na primeira vez, mas vai acontecer na segunda, na terceira. É a insistência. Então, gente, as nossas crianças, a gente precisa treiná-las. É por isso que a gente tem aí o ABA, está tão assim em alta, né? E todos os especialistas falam que o ABA é o que mais dá resultado, porque é um método, né? É a ciência que tem mais evidência científica, porque é repetição, é treino, é repetição, fica maçante até a criança fazer, né? Por isso que eu acredito, né, quando você colocou aí essa questão, eu acredito que a gente pode estar dando essa sugestão aí, tá bom, Ângela? Se tiver ficado alguma coisa, você me fala aí que a gente tenta modelar um pouco mais, porque a gente não conhece a criança, né? Ficou certinho para você? Então tá. A Adele Guerra, ela tá aqui? Não, né? Ai, que bom, Ângela, graças a Deus, que bom que eu consegui te ajudar. Qualquer coisa, depois a gente vai conversar, tá bom, querida? A Adele Guerra não está aqui, mas de repente a contribuição dela vai ajudar. Qual a função do atendente terapêutico na escola? O atendente terapêutico, gente, é o AT, né? Na nossa realidade de município, eu vou falar para vocês, eu não conhecia ainda nenhum AT nas nossas escolas municipais, não. Eu até queria saber o que é. O que ele faz? É o atendente terapêutico. O atendente terapêutico é o AT. É aquela pessoa que é o acompanhante, né? É o acompanhante terapêutico. Ele é diferente do professor de apoio e do monitor de apoio. Por que eu falo que é diferente? Porque o monitor de apoio, ele muitas vezes não tem nem o curso específico da educação especial que se exige, né? Então, ele está ali mais para cuidar da criança e ficar por conta ali. O professor de apoio somos nós, né? Quando a gente não está na sala de recurso, a gente é o apoio, aquele professor ali que ajuda a criança e o professor regente. Agora, o AT terapêutico é uma pessoa que vem de fora, ele está conveniado com uma clínica específica, que muitas das vezes é uma pessoa que foi contratada pela família, né? E ele tem acima dele o terapeuta. Aí o terapeuta, ele avalia essa criança e traça um plano terapêutico para essa criança e o AT vai executar. Aí o AT executa no ambiente da escola e o ambiente da casa, né? Que basicamente, hoje, o que se vê mais é o AT, mais na área da análise do comportamento mesmo, que é o ABA. Então, qual que é a função dele na escola? Seria, basicamente, levar essa terapia mais intensiva dentro do contexto da sala de aula, né? Fazer com que essa criança possa, então, estar consolidando mais habilidades ali, juntamente com o ambiente natural da sala de aula. Tá bom?
Ficou claro quanto ao AT? Sim. Ficou bom? Então tá. A Osana aqui contribui com uma pergunta do seguinte forma, olha, como despertar a atenção de uma criança com TEA, suporte 3, que praticamente não interage e não responde a estímulos? Ô, Osana, é aquele caso que nós conversávamos aí, sobre as habilidades básicas. A criança, o próprio autismo, né? Ele tem uma característica muito forte, que é o quê? A falta de interação social. A criança autista, ela tem como critério diagnóstico ter dificuldade nessa interação. Então, onde ela tem essa dificuldade, nós precisamos, então, estimular. Mas como fazer isso? Né? No ato da sessão, né? Quem for ficar comigo, gente, tem muita coisa que eu preciso falar, mas a gente não consegue falar aqui hoje, né? A gente que depois conseguindo ficar mais pertinho, a gente vai conversar sobre isso. Lá na sessão, no atendimento especializado, eu vou buscar encontrar meios de interagir com essa criança dentro do campo de interesse dela. O que às vezes acontece? A gente leva material e quer que a criança faça aquilo que a gente levou. Aí que é o nosso grande prejuízo de ensinar uma criança TEA com muita rigidez cognitiva, muita rigidez sensorial e tudo mais. Porque a criança, ela tem o próprio mundo dela, a gente sabe disso, né? Que a criança TEA, ela chega na sala de recurso, ela procura aquilo que ela quer e fica lá. Pega o carrinho, gira, 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 e fica naquela vibe ali, né? Se a gente não intervir, ela vai ficar 50 minutos daquele jeito ali, e para ela tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Mas aí o que eu vou fazer, o que você... Osana, a gente vai entrar naquele mundo da criança. O que eu faço, o que eu aprendi a fazer? É sentar de frente para a criança, aí ela vai virar de costas para a gente. Aí a gente vai rodando em volta dela. E a gente vai fazendo. Eu gosto muito de imitar ela, porque quando eu começo a imitar essa criança, rapidamente ela percebe que eu estou imitando, e aí ela começa a interagir comigo, entendeu? Se ela está pegando um bloco e está empilhando ali, empilhando, eu começo a empilhar também. Se ela começa a fazer as estereotipias, eu faço também. Aí eu começo a batucar, eu começo a chamar atenção. Então, assim, eu uso muito, né, a cosquinha, vou fazendo cosquinha, vou mexendo no pezinho, vou fazendo alguma coisa. E ela vai sentir incomodada, né? Se a gente alterar demais e ela desregular, a gente espera, né? Mas, geralmente, eu começo a interagir dessa forma. Olhando mesmo para a criança, buscando o campo visual dela, fazendo batuques, cutucando nela. Então, assim, para que ela possa se sentir, assim, que ela tem alguma coisa ali que ela precisa fazer, diferente. Essa criança mesmo, meu primeiro aluno autista, o que eu fazia com ele? Ele tinha muito isso. Ele fugia das atividades, ele enfiava debaixo da mesa, e eu preparava atividade linda para ele, e ele não fazia. E quando eu comecei a fazer isso, fora de sala, eu comecei a ver que o Pedro estava começando a aprender as habilidades básicas. E olha que naquela época, de 2015, 2016, eu não entendia muita coisa, não. A gente está aprendendo até hoje, mas naquela época eu era bem cruazinha. E aí, por intuição, né, eu acho que é porque é propósito de Deus na nossa vida, né? Eu comecei a levar o Pedro para fora de sala, faltando uns minutinhos para terminar a aula, e levava umas 3, 4 crianças junto para interagir com ele. E eu falava com os meninos assim, ó, tudo que ele fizer, nós vamos fazer também. Aí ele ficava paradinho, nós ficávamos também 2 tapas. Ele começava a mexer, a gente começava a mexer. Com pouco tempo, ele não fazendo nada, nós começávamos a fazer coisas. Ele começou a imitar. Aí ele começou a imitar a gente. De tanta gente imitar ele, ele começava a imitar também. Então, a interação social, quem tem que provocar somos nós. Ele não vai querer mesmo interagir com a gente, mas quando a gente começar a interagir,
ele vai dar sinais que está querendo. Esse menino mesmo, meu primeiro aluno, o que acontecia com ele? Eu gostava muito de fazer cosquinha nele, né? Ia fazendo cosquinha, 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 cosquinha. Aí eu parava. Aí ele ia pegar o meu braço e mandava, tipo assim, me pedia mais cosquinha. É uma interação social. Opa, achei um ponto, ele gosta de cosquinha. Aí toda vez que eu fazia, parava e me pedia de novo. Aí eu começava a fazer mais palhaçada, né? Fazer careta. Aí cada dia eu ia inventando uma moda diferente. E aí as coisas foram acontecendo, né? Hoje, é lógico que isso não foi mérito meu, né? Isso foi ao longo, ele já é rapaz agora. Ele já vai à missa, ele já faz, ele já faz os gestos da missa, já enjoelha, já faz assim para rezar o Pai Nosso, já faz assim, né? Então, quer dizer, a aprendizagem da imitação dele está ótima, né? Então, assim, é lógico que todo mundo, né, contribui com o processo. Deixa eu ver se... Osana, contribuiu? Oi, Flávia. Oi? Contribuiu, Flávia, contribuiu sim. E é exatamente isso que eu estou fazendo, entendeu? Eu percebo que, assim, se você deixar ele fica no mundinho dele, certo? Uhum. Ele entra, gira, corre de um lado para outro, pega objetos e fica rodando, rodando. Mas aí eu faço isso, pego, ponho duas cadeirinhas, boto ele na minha frente, começo a fazer gestos para ele imitar. Aí às vezes eu pego assim, eu seguro o rostinho dele para ele olhar para mim. E uma coisa que ele, quando você falou da cosquinha, eu brinco com ele sim com isso. Eu faço aquela brincadeirinha, né? Cadê o leite que estava aqui, o biscoito, o suco, né? E ele já Uhum. percebe que quando eu vou subindo o bracinho, eu vou fazer a cosquinha. Aí ele já começa a retrair o corpinho, entendeu? Ele já sinaliza. O que então, isso eu já venho estimulando. O que eu te quis perguntar foi assim, em relação a outras coisas, digamos, para ele imitar, digamos assim, fazer uma outra atividade de, sabe, como uma coordenação motora, pular, ou uma outra coisa assim, sabe, que seja mais complexa, que vá além da imitação, que vá além do contato visual. Quando você parte para outra coisa, ele não quer, sabe? É aquele mundinho dele. Ou ele quer fazer o que ele quer mesmo, girar os objetos, ou ele para muito pouquinho. Mas quando você parte para uma outra atividade, um outro comando, já assim, é muita dificuldade para ele realizar, certo? Mas é como você Quais disse, seriam os outros comandos que você fala que ele não quer realizar? digamos, ele Hum. está hoje no infantil 5, por exemplo, né? E a professora da sala regular questiona muito, porque ele não pega num lápis de cera, ele não rabisca, ele não utiliza, não faz nada na sala regular. E aí eu tento para ver se ele vai se adaptando, porque quando era pequenininho, ele até que fazia, quando menorzinho, ele fazia essas coisas na sala. Hoje ele não faz, ele não aceita pegar no giz de cera, ele não aceita pegar no pincel. E aí a próxima me fala, ó, Rosana, ele não faz isso na sala. Então, às vezes, eu tento estimular. Quando eu dou pincel, ele passa muito rápido. Se eu pintar a mão, ele fecha, assim, sabe? É, esses estímulos assim, ele não aceita. Sabe, Flávia? Ele não aceita. Então, às vezes, o que eu quero te dizer é que a professora sempre questiona, não, Pro, como você pode me ajudar para que na sala ele participe, faça uma atividade, ele pinte alguma coisa, ou ele aceite usar tinta ou pincel, alguma coisa. Ele não faz. É do jeitinho dele, mas ele não faz. Agora, comigo, eu vou estimulando e ele vai até fazendo, sabe? Mas na sala de aula ele não executa. É bem comum, né, nas crianças autistas, essa Isso. aversão a lápis, tinta, porque eles não gostam de sujar. E Então, ele por isso principalmente. que você tem que. Qual que é a função da sala de recurso? É a gente quebrar essas barreiras de aprendizagem, né? E É, uma das barreiras que a gente percebe dele é a aversão ao material escolar. Por isso. que ele tem essa aversão? Por conta do sensorial. Hum, Então, o que você vai trabalhar na sala de recurso para trabalhar esse sensorial dele? Você vai trabalhar com muito material concreto e sensorial. Vai trabalhar com tinta, aos hum, poucos, né? Areia, hum. bastante coisas mesmo para ele sentir.
as texturas, né? Isso. Canjiquinha, arroz, todas as formas, né, de texturas diferentes. Quanto mais experiência sensorial ele tiver, mais ele vai afinando essa sensação, porque é algo que ele sente, giriza mesmo, não sei se é essa a palavra, né? Ele sente, pulsa, de sentir sujo, de sentir aquela meleca da massinha, que é trem grudando. Então, assim, é algo tão fora do normal da nossa percepção, assim, né, que a gente pensa, meu Deus, mas por que é uma coisa tão simples, né? Mas para eles é algo assim, como se fosse um monstro mesmo. Eu já vi mães relatando que filho que tem aversão à comida, né, que tem sensibilidade alimentar, seletividade, eles olham para o arroz e para o feijão, é como se eles vissem umas carinhas de monstro mesmo, eles têm, né, medo. Por quê? Porque o sensorial deles não está apurado, né? Está tudo misturado ali no cérebro deles. Então, por isso que quanto mais estímulo você der, mas de maneira bem sutil, né? Porque senão a gente vai tirar eles desregular. Então, pouquinhas coisas. Passar uma peninha no pé, um pincel, né? No pezinho. Pegar o pezinho e colocar na areia. De levinho, hoje eu não quero, mas aí vai sentindo. Para ele ter, o cérebro dele buscar essas conexões e essas conexões ir organizando. Porque o que falta neles é organizar esse senso sensorial. E aí, Osana, procura saber se está tendo essa terapia ocupacional para ele ajustar, né, o sensorial, porque lá o terapeuta ocupacional é o melhor que vai poder ajudar esse ajuste sensorial. Né? Então, é bem bacana esse mundo aí de entender por que a criança... E, às vezes, na sala de aula, o que acontece? A professora, coitada, ela fica doida para querer ensinar esse menino a escrever. Mas ele não está preparado ainda, porque enquanto ele não passar, ele não afinar esse sensorial, ele não vai chegar na parte de ler e escrever. Precisa ter toda essa regulação sensorial primeiro. Por isso que nós, na sala de recursos, gente, eu vi muita dúvida no grupo, não sei se algum de vocês aqui, de pessoas preocupadas com o currículo na sala de recurso. O nosso objetivo na sala de recurso não é currículo. Nós vamos dar a eles acessibilidade do currículo. Mas o que nós trabalhamos na sala de recurso vem antes, é o pré-acadêmico, né? Ainda mais para essas crianças que têm TEA, que têm essa desregulação sensorial. Para o TDAH, com a deficiência intelectual, às vezes com baixa visão, alguma coisa, e que a aprendizagem acontece com mais facilidade por conta do sensorial, a gente não precisa preocupar tanto. Mas as crianças que têm essa carga sensorial muito desregulada, a gente precisa olhar com carinho, viu? Para a gente não... Flávia, muito obrigada, viu? Gratidão Valeu mesmo. Ai, que bom, então. Valeu muito, muito mesmo. Beleza. Eu posso contribuir um pouquinho nessa fala aí, Flávia? Pode, fica à vontade. Rosana, eu tive uma criança parecida com essa sua, assim, e para começar, ele tinha muita rejeição de sujar as mãos. E eu usei como técnica um balde com água, uma bacia, um paninho úmido, e cada vez, para mostrar para ele que cada vez que sujava, se a gente lavasse, limpava. E eu consegui. E hoje ele não tem mais a aversão ao pincel nem à tinta. Ele não podia nem sequer tocar o lápis hidrocor ou um pinguinho de tinta na mão dele. Se ele sentisse, ele já se desregulava. Aí eu comecei fazendo em objetos. Eu sujava o objeto com pincel, ia lá e lavava. E aí ele foi vendo. Aí eu sujava minha mão, ia lá e lavava. E aí ele foi observando. Aí um dia eu fiz a tentativa, ele, não, tá sujando. Aí eu, vamos lavar, cola aqui, chega aqui, ó, faz com prótese. A minha também sujou. Aí eu fui. Graças a Deus, ele já não tem mais essa aversão à tinta. Ele já usa tinta, ele já está mexendo com pincel, já está segurando no lápis. Então, é aos pouquinhos, como o Flávio falou, aos pouquinhos é que a gente vai amadurecendo, né, esse processo, porque, de fato, para eles como ela disse, né, tá vendo bicho no grãozinho de arroz.
Então, para eles, o que suja não vai limpar nunca mais, vai ficar ali, não vai, ele vai ficar com aquela mancha ali e não vai soltar. Então, essa é uma opção que eu lhe dou é essa, ou com uma franelinha, ou com a água mesmo, um balde com água, ou com um borrifador. Vai sempre que sujar, vai fazendo em você, vai mostrando. Minha vez, agora a sua vez, até que ele vai assimilando e vai conseguindo aos poucos. Demora um pouquinho, mas consegue. Pronto, tá bom. Valeu mesmo, viu, colega? Que boa, boas sugestões mesmo, viu? Vou fazer isso mesmo, para ver se vai aos poucos sensibilizando, porque eles têm uma sensibilidade incrível, né? Ah, meu Deus, é uma turminha que o sensorial é aflorado, viu? É. É, Então tá, com vamos. certeza. Só mais uma pergunta aqui que está no chat aqui. Como ajudar uma criança de 11 anos? Quem está fazendo é a Marinei Oliveira. Como ajudar uma criança de 11 anos que tem TDAH, retardo mental moderado, dificuldade na comunicação e está com hormônios aflorados sem definição concreta? Ele diz que gosta das meninas e foca em uma. Depois começa a focar nos colegas dizendo que gosta, ama ele. Eu fico preocupada tentando entender para poder ajudar a família. A Simone teve que sair, foi levar o esposo no UPA. Então, 11 anos, gente. Essa criança realmente, né, está no momento mesmo dos hormônios aflorados, é um momento muito complicado, que a gente precisa ter cautela, né, e cuidado para... Eu tenho um também com 14, que volta e meia ele fala, né, nas namoradinhas e tudo mais, a gente tem que estar cortando, e tem hora que não tem como, a gente tem que dar uns conselhos também, porque a gente vê que, né, está faltando aí alguma orientação. Então, é assim, a gente tem que dar umas mediadas, né? E aqui fala, né, ele tem TDAH e retardo mental moderado. Só vou dar, assim, uma sugestão, né, nessa fala aqui do retardo mental. Hoje, no DSM-5, né, não se usa mais esse termo retardo mental, a gente vai falar a partir de agora deficiência intelectual, né, que é o mesmo que um atraso cognitivo, né, mas o retardo mental, ele taxa como, né, uma coisa mais pesada, né, fica meio assim. Então, vamos pensar em mudar essa nomenclatura aqui para a gente não ter transtorno, né? Às vezes a gente fica... Porque tem um ar, né, pesado aqui. Tem dificuldade na comunicação e está com os hormônios aflorados, sem definição concreta. Então, aqui é mais uma questão psicológica mesmo, né? Tá conversando com a família, orientando, conversar com ele também, porque com certeza ele deve entender bastante coisa, orientar, procurar ver se está fazendo as terapias direitinho, e a mãe ajustar em casa, né? O comportamento dele, porque se deixar à vontade, ele pode, às vezes, né, apesar de ser moderado, de repente ele pode achar que tudo pode, né? Aí vai querer, às vezes, passar a mão nas meninas, vai querer, né? Então tem que orientar. Ele precisa ter um direcionamento sexual, né? Já está na hora de alguém conversar com essa criança. E, às vezes, precisa de ser a gente, mas a gente tem que orientar a família para ficar mais claro e melhor para ele, né? Glorinha, Flávia, fala, pode falar. É você, e Marinei? assim, Uhum. e assim, é, eu também costumo usar a nomenclatura nova, né? DEI. Eu só coloquei assim por conta de que no laudo está dessa forma. Mas assim, Mas a minha, tem, né? a minha Está mandando assim. Uhum. a minha preocupação é justamente por conta disso, que ele tem dificuldades. Ele ainda não lê, ele não escreve, ele está na fase das garatujas, ele não reconhece as cores, com esse foco. E eu até imagino que ele teve alguma conversa em casa, eu estava observando essa semana, como se ele tivesse ouvido algo da família ou de alguém, como se proibisse ele daquilo ali, que ele não quer ficar em casa, ele quer ir para a escola, mas ele chega na escola e ele não quer mais fazer nada como ele fazia antes. Aí ele senta no cantinho com a cuidadora
e fica ali, de uma certa forma, retraído, triste, sem, sem poder se expressar o que ele realmente pensa, entendeu? E a gente fica naquela preocupação. Os professores do regular também estão nessa preocupação. Já vieram me procurar, calma, que eu estou tentando entender para ajudar vocês e ajudar a criança também. Então, assim, é uma preocupação por conta de que eu já percebi que, por parte da mãe, a gente talvez tenha um pouco mais de abertura, mas por parte do pai, não se tem essa abertura toda. Ele é um pouco mais fechado e ele é um pouco mais rígido diante da diversidade que existe hoje, né? E a gente percebe que a gente está meio numa saia justa, sem saber por onde agir, né? Mas sua colaboração valeu, a gente tem que realmente conversar com a família, ver o que ela pensa, Sim. e ver se através da mãe a gente consegue descobrir o que o pai pensa, né? Uhum. Para ver se a gente consegue ajudar ele de alguma forma, Sim. né? É carinhoso, apesar de ter um diagnóstico de TDAH e o DI, mas ele é carinhoso, ele é amoroso, a gente brinca com ele corresponde, sabe? Só que ele tem algo de decoração. Ele tem aquele afloramento para decorar aniversário, casamento, sabe? Para Ah, fazer comida. Aí eu falei com a mãe, né, que já que ele gosta de decoração, já que ele gosta de fazer comida, quem vai duvidar que no futuro ele não pode ter o seu próprio negócio e ter mais alguém para auxiliar? Para ver se ela vai se abrindo e ver que, pelo fato dele ter essa deficiência e pelo fato dele ser menos habilidoso que os demais, não impede que ele tenha um futuro diferente para quando eles não estiverem mais aqui, ele saber se resolver e ter alguém por perto que possa ajudar também, entendeu? Mas valeu. E se alguém tiver mais alguma coisa, eu vou gostar. Né, Clau? vamos passar Né, Osana? para a próxima perguntinha aqui, senão eu vou ter que abrir outra reunião. Depois eu vou deixar vocês falar mais um pouquinho, tá? Eu me deparei aqui agora com um depoimento bem bacana aqui, da Glorinha. Estou até vendo o rostinho aqui do rapazinho. Meus filhos de 10 anos, autista, TDAH e TOD. Foi muito difícil no início, mas hoje, graças a Deus, ele já se desenvolveu bastante. Aprendi muito com ele. No início, eu questionava muito com Deus, porque um filho especial. Por que um filho especial? Mas hoje eu entendo por quê. Estou em uma sala de recursos no meu município, com quase 100 pessoas com deficiência. Então, hoje eu entendo o propósito de Deus na minha vida. E com essas crianças eu aprendo todos os dias. Que maravilha, Glorinha. Deus seja louvado, tá? Pela sua vida, pela vida dos seus filhos. No caso aqui, você tem a criança autista, ela tem TDAH e TOD, ou os seus filhos têm, cada um tem uma deficiência? Me fala aí. Não, só um. Ele tem a Ah, deficiência, ele foi tem o autismo, tem o com TDAH comorbidade, né? Aham, e o e TOD. o TOD. No Uhum. início, para mim, foi muito difícil, porque quando eu a descobri, né, que foi fechado o diagnóstico, eu comecei a perceber, desde 1 ano e 2 meses, a diferença, porque eu tenho um outro filho. E foi bem diferente um do outro. E eu ficava assim, me perguntando o porquê. Algumas situações, algumas características que eu achava assim muito assim diferente, só que até então eu não tinha nenhum conhecimento. E aí, com 1 ano e 2 meses, eu levei ele para um neuro. Aí minha família falava assim: por que você vai levar ele para um neuro? Tá querendo dizer que o menino é maluco? Eu falei: não, não é que é maluco, mas eu vejo algo que é diferente. E eu preciso saber o porquê. Aí eu comecei, sempre que eu ia numa clínica levar para
pediatra ou para algum lugar, por ele não ficar parado, ele não se concentrar, ele correr, ele mexer nas coisas, puxar meu cabelo, que ele era muito agressivo no início. E aí o povo olhava para mim e perguntava assim: ele é autista? Mas até então eu nem sabia o que era autismo, porque aqui no meu município não tinha pessoas nenhuma, né, autista. Aliás, tinha, mas ninguém se sabia, porque até então não tinha um diagnóstico. E aí eu falava não, só que algumas pessoas olhavam ao redor das outras, cochichava, dava risada, e aquilo eu me sentia muito mal. Falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? E aí, quando eu decidi levar ele para o médico, para neuro, ele tinha 1 ano e 2 meses. E ao chegar na clínica, a médica me perguntou, né, o porquê eu estava ali. Mas só que ela, assim, ela ficou bem uns 30 minutos observando sem me perguntar nada. E aí começou aquela angústia, aquela coisa, eu que fiquei angustiada. Aí eu dizia, meu Deus do céu, essa mulher não vai me perguntar nada. Só que ela estava analisando, ela estava observando, mas eu até então não sabia. Aí depois ela olhou para mim e disse assim, o que fez você vir até aqui? Aí eu peguei e comecei a passar para ela, só que eu já tinha vários vídeos que eu gravava, áudio, que até ele já tinha 1 ano e 2 meses, mas ainda não falava nem a palavra pai, nem a palavra mãe, nada. Ele andou rápido, com 10 meses ele começou a andar, mas não falava. Aí eu comecei a falar, ela olhou para mim e falou assim, eu não sei se você sabe ou se você já ouviu falar, mas o seu filho, eu tenho uma suspeita do TEA. Aí me pegou, né? Porque uns falavam autismo, outro, a médica falou TEA. Ele está no espectro do TEA. Eu disse, Jesus, não sei mais o que. Aí eu perguntei para ela, né? Ô, doutora, pelo amor de Deus, me expliquem o que é o espectro do TEA, porque eu não sei. Aí ela começou a me explicar, me falar o que que era. Aí me deu uns links para poder eu pesquisar e ver. Ela começou a olhar os vídeos e começou a ver, né, o comportamento dele. Aí ela disse, olha, mas eu não vou fechar nenhum diagnóstico, até porque você vai ter que passar pela equipe multidisciplinar e eu vou te encaminhar, mas também preciso que você faça alguns exames. E aí me passou aqueles exames, o Bera, a tiometria e outros exames, a tomografia. E aí eu fui correr atrás. Fui para Salvador várias vezes, não consegui, porque ele era muito inquieto. Nenhuma medicação fez ele dormir para poder fazer esses exames. E aí fui para Salvador, fui para Itabunas, fui para Ilhéus. Da última vez eu consegui, graças a Deus. Aí voltei para neuro. Quando eu voltei, né, que ela olhou todos esses exames, como o autismo não se dá, né, nos exames. E aí ela pediu uma avaliação com a equipe multidisciplinar. E aí eu fui, né, passar por essa equipe, foi um processo até chegar nos 3 anos. Quando chegou nos 3 anos, depois de tudo feito, aí se fechou, né, esse diagnóstico, né, que era autista. Eu até, como tem algumas mães, né, que passa pelo luto, passa pelo luto. Eu conheço vários, né, assim. Só que eu, quando eu a descobri, né, que foi fechado o diagnóstico, no momento eu até foi assim, eu não sei nem como dizer assim o início, mas eu fui diretamente sair do luto para a luta, mas sempre questionando com Deus, porque é um filho com deficiência. E ficava me perguntando, me questionando o porquê. Só que aí, depois, eu andando na rua um dia, parou alguém pelas minhas costas e bateu no meu ombro. E falou para mim mesmo assim, disse, se eu te der um filho com deficiência, um filho especial, porque através dele você vai cuidar de outros. Eu disse, meu Deus, que é isso? Não estou entendendo. Por quê? Aí vim para casa, cheguei em casa e comecei. Eu disse, meu Deus, eu não entendi nada que aquela mulher quis me falar na rua. Aí ficou, aí depois eu tive que ir para a PAI, em outra cidade, né?
Seu microfone, aperta aí de novo. Ai, desligou o microfone. Uhum. E aí eu tive que ir para uma PAI através de uma amiga. Fui para a PAI, levei ele para a PAI, aí começou todos os atendimentos. E daí para cá, algumas mães começaram a me procurar, né, aqui do meu município, para saber como era que fazia para poder se matricular na APAI. Eu disse, meu Deus do céu, meu município não tem nenhum convênio lá. E agora? Aí eu peguei e falei, né, com a fundadora da APAI, com a coordenadora. Ela disse, ô Glória, aqui é uma associação, a gente precisa de convênio da prefeitura, mas assim, se tem alguém lá e está te procurando, pode mandar vir. E aí começou, né, algumas mães ir matricular, ter atendimento. E aí a fundadora começou a me cobrar, né, que era convênio. E aí eu disse, meu Deus, e agora eu faço o quê? Aí o carro também, porque tinha algumas mães que não tinham condições de levar o filho. E aí eu fui correr atrás do carro, fui atrás do convênio, graças a Deus consegui carro, consegui convênio. E aí o É município a teve esse luta mesmo, né? com outra cidade. E Nossa, aí bacana. hoje a gente começou com meu filho, depois fomos para 15, com 15 crianças com deficiência, né, para a PAI. Isso foi em 2019, em 2020, depois da pandemia. E hoje estamos com quase 250, porque assim, temos a cidade de Nilo Peçanha, mas temos o povoado. Eu moro no povoado. O povoado estamos com 100. Já o Nilo Peçanha, que é a cidade desse povoado em que eu moro, está com 150. Estamos com 250 crianças com deficiências, né? Uhum. Aí, através disso, eu corri atrás do convênio, corri atrás do carro, corri atrás dessa sala de recurso, que até então também a gente não tinha, Ah, que né? lindo. Hoje estamos com 6 professores na sala, temos psicólogo, temos fono, terapeuta, e graças a Deus estamos aí caminhando. Isso é Aí, Bahia? aí hoje eu entendo o propósito de Deus na Sim, minha vida, que antes eu não é entendia. Aí hoje verdade. mãe liga tarde, meia-noite, 1 hora da manhã, que às vezes fecha o diagnóstico do filho, mas não aceita, e aí liga, quer tirar dúvida, chora, às vezes eu choro até junto. Mas Parabéns, é Glorinha, parabéns muito mesmo. E isso, gente, vem para a nossa realidade hoje também, né? Por que que nós estamos na sala de recurso? Tem um porquê, né? Tem um porquê. Tem um propósito de Deus. Eu também vejo isso, porque a gente não está ali por acaso, a gente está ali para ajudar as pessoas e fazer com que algo seja transformado, por menos que seja. A gente às vezes assim, eu estou fazendo muito pouco, mas esse pouco aí é grandioso para a família, para as crianças, né? E tudo mais. Glorinha, parabéns, viu? Filhão bonito, lindo demais, lindo mesmo. Gente, nós já estamos aí há quase 1 hora de novo, né? E a gente já vai encerrando. Espero que tenha assim, contribuído muito mesmo com aquilo que vocês esperavam, respondi todas as perguntas. E assim, como eu já falei lá no grupo, né? Estou aí com a mentoria. Tem uma diferença a consultoria da mentoria, e a gente vai apresentar para vocês aqui rapidamente, né? Porque muitas coisas a gente quer fazer, quer falar, mas a gente não consegue. Atendi algumas pessoas no meu WhatsApp essa semana, muito angustiadas, muito preocupadas, né? Está começando agora a minha vida na sala de recursos, precisa de ajuda e tal. E a gente está aí para ajudar. Só que a gente não dá conta de ficar dando respostas assim. E o que pode promover essa consultoria, né? A gente vai estar mais de perto. No caso, a mentoria, ela tem a seguinte proposta. Eu vou passar para vocês rapidamente, né? Apresentar para vocês entenderem aí. Tá apresentando a tela aí? Me dá um retorno rapidinho. Tá mostrando para vocês? O microfone está fechado. Espera aí. Tá mostrando aí, gente? Espera aí, deixa eu compartilhar de novo. Agora não. Aham. Ajuda aqui.
Sim, Foi? certinho. Sim, Flávia, sim, para Então mim tá, tá. olha, essa consultoria, ela chama por dentro da sala de recurso. O que nós vamos ter dentro dela? Ó, rapidamente, para a gente não atrasar. É para professores que realmente se sentem perdidas, estão aí precisando de ajustar, organizar os materiais, os documentos, precisa entender o processo, né, do atendimento, como organiza o atendimento, tá? Que ainda está não está se sentindo segura no processo. Então, gente, sei que tem muita gente lá no grupo que não entrou e que precisa, né? Depois vocês ajudam lá a divulgar esse material para a gente conseguir, né, alcançar mais pessoas aí, que eu acredito que essa mentoria vai ser muito bacana, porque ela deseja transformar a sua prática e impactar positivamente a vida do estudante. Ainda não, pular aqui. O que vamos ter na mentoria? É um método de ação que gera resultados, prática de aceleração, planejar e estabelecer metas. Porque lá dentro da mentoria, eu vou ajudar vocês a construir o PAEE, né, que é a primeira sessão aqui, ó. Nós vamos trabalhar, eu vou trazer temas específicos, vai ser aula mesmo, onde eu vou trabalhar o que se faz em cada etapa dentro da sala de recurso, né? A primeiro momento acolhida, o que fazer com a família, como encaminhar, como orientar, como realizar o primeiro atendimento em sala de recurso. Eu sei que vocês já fizeram mais de 100 atendimentos, mas cada criança que chega a um atendimento novo é diferente. Tem modelos de avaliação também. A segunda sessão, organizar o PAEE, né? Lá dentro do grupo, depois vocês ajudam a divulgar. Porque tem pessoas também lá que não estão sabendo organizar o PAEE, pode ser muito útil isso aqui, né? Organização de pastas, documentações, como organizar os atendimentos. Passado essas 3 aulas, na 4ª aula, a gente vai ter um tira-dúvida para conversar sobre tudo que foi feito até o momento, né? Porque cada aula que for dada, a gente vai dar um desafio para a pessoa fazer lá na sala de recurso, ter um momento prático, né, para trazer dúvidas para a aula. Depois, na aula 6, né, o trabalho colaborativo, eu vou ajudar vocês a estruturar materiais para vocês levarem orientação para professores, porque muitas vezes nós temos essa incumbência também, de ensinar o professor a fazer PDI, né, fazer o PEI, que é a mesma coisa, orientar os professores. Então, nessa 6ª sessão seria basicamente para isso. Depois temos a sessão 7, que é adaptação curricular e atividade de orientação prática para professores regentes. E a sessão 8 seria a aula de encerramento, tira dúvidas. Essa mentoria giraria em torno de duração de 2 meses, né? Começaríamos na semana que vem, se até lá nós conseguimos formar aí uma turminha, a gente vai fazer esse processo. Uma aula por semana, com suporte pelo WhatsApp de agendamento uma vez por semana, isso dependendo do número de pessoas que entrar. Se eu falar com vocês que eu vou dar conta de atender muitas pessoas pelo WhatsApp, eu vou estar mentindo. Mas se for um grupo menor, a gente consegue fazer esse atendimento. Se for mais pessoas, a gente vai ter que agendar a hora, né? Sabendo que eu trabalho de manhã no município e à tarde é que eu estou à disposição. Então, seria basicamente essa sugestão. É lógico que, por ser mentoria, não é um curso fechado, ela fica bem flexível, de acordo com a necessidade que vocês me apresentarem, entendeu? Então, quem entrar na mentoria, a gente vai o quê? Tentar anexar dentro das propostas aqui de cada tópico desse, aquilo que você trouxer de demanda também, que é algo bem interessante, para não ser algo que eu quero, mas algo que você precisa, né? É uma mentoria, a consultoria seria individual. Aí quem falasse, Flávia, não quero em grupo, eu quero individual. Aí não vai ser mentoria com esses tópicos aqui, seria consultoria, onde eu vou ouvir a sua queixa e vou, então, estruturar um plano de ação para executar junto com você na sua sala de recursos, de acordo com a sua demanda, tá bom? Vou apresentar para vocês aqui os valores, ó. Quais seriam os planos? Hoje, né, o valor promocional para as 10 primeiras pessoas, eu acho que é para quem está aqui dentro, né? Seria R$ 247, né, que daria em torno aí de 8 aulas, 2 meses,
se nós formos dividir esse valor aqui, eu acho que não chega nem R$ 50 a aula. Daria muito menos, acho que seriam uns 40 e poucos reais. A aula de 1h30, basicamente como essa foi hoje, né? Se nós formos contar, porque nós tivemos atraso no início, a gente foi esperar todo mundo, eu acho que deu 1h30, 1h40, seria basicamente isso. Eu acho que dá muito proveito e tudo. Então, imagina 8 aulas, com esse nível de informação, onde eu vou estar dando material, vou estar disponibilizando PDF, estruturando com vocês o plano de ação, fazendo bastante coisa, assim. Quem me conhece, gente, sabe que eu não fico negando nada, não. O que eu tenho, eu ponho à disposição mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que esse valor de 247, para quem quiser hoje, não está puxando faca, não. Aí, quem, assim, perdi a chance, não sou uma das 10, estou entrando depois, estou chegando atrasada, aí vai ter que entrar nesse pacote de R$ 297, que é um pouquinho mais, né? Mas, se quem quiser também a consultoria individual, Flávia, eu não quero, eu não posso ficar com outras pessoas, porque eu tenho muita demanda, eu quero que você me ajude mais de perto. Aí seria esse valor de R$ 397. Aí a consultoria individual eu tenho que formular junto com você. De repente, eu teria que modificar esses tópicos aqui, porque é de acordo com a sua demanda, né? Então, é basicamente isso, gente. Vocês tendo essa possibilidade, né? Vou parar o compartilhamento aqui para a gente voltar todo mundo bonitinho. Vai fazendo fotos aí, gente, colocando no grupo. Tá bom? Eu sei que a gente está aí para contribuir um com o outro, né? O que eu tenho de contribuição gratuita também, quem me conhece aí, eu venho contribuindo muito, né, Osana? A Beth me conhece há muito tempo. Então, assim, chega um momento que a gente pensa assim, meu Deus, eu começo também a pensar também que agora eu tenho que viver um pouco disso também, né? É o meu trabalho. Eu trabalho em sala de recursos de manhã, à tarde eu tenho meu espaço clínico, e com a Glorinha, né? O meu propósito é ajudar pessoas, né? E que bom quando a gente também pode ajudar pessoas e também Deus nos gratifica também com a parte financeira, né? Que a gente precisa também viver, sobreviver, pagar nossas contas, pagar nossos cursos que a gente faz. Então, é isso, é uma troca. Então, assim, se vocês quiserem, puderem, entrar nessa consultoria, nessa mentoria comigo, vai ser muito bom. E a gente vai crescer muito, 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 eu tenho certeza, tá bom? Vou deixar vocês falarem agora. Vocês têm muita liberdade, tá, gente? De querer ou não. Eu só peço vocês, assim, que me ajudem a divulgar. Quem não puder entrar, não pode. Flávia, não quero agora. Eu não estou precisando desses conteúdos aí. Já estou ótima, já estou filé. Ótimo, né? Que bom. Mas aí vocês me ajudam a divulgar, tá bom? Muito grata mesmo aquilo que vocês contribuíram hoje comigo, tá joia? Podem falar. Esse valor é à vista? A gente pode dividir no cartão, tá? Eu só não coloquei hoje aqui o cartão, porque eu fui fazer lá esse QR Code, eu não consegui hoje, mas para amanhã a gente consegue dar um jeito. Só entrar comigo depois no privado, a gente conversa direitinho, a gente consegue alinhar, tá bom? Mas quem puder, a gente já vai recebendo no Pix, tá bom? À vista. Mas podem falar, gente, o que vocês acharam da proposta? Olha, Flávia, eu te conhecendo assim, e eu sei que lá no início foi bem difícil, né? A minha trajetória assim no AE, e tu me ajudou um monte, tu me deu um empurrão, assim, nós, né? Juntas bem na pandemia para ver o que nós íamos fazer com esses alunos, assim, é maravilhoso. Eu sei que tudo que tu tem, tu passa para nós, e com certeza agora tu está muito bem mais preparada, né? Mais cheia de coisas boas para nos passar. Eu vou dar uma pensada, tá? Né, nesses valores, porque eu também estou fazendo outros cursos. E Você é das minhas, Beth. Você está com eu 5, 6 tenho, e daí eu acho que quanto mais eu faço, mais também me deixa mais confusa e tudo. Mas eu acredito que vai ser maravilhoso, assim.
Hoje já foi bom, já me tirou muita dúvida. Nossa, foi maravilhoso. Eu quero fazer, eu até estou de licença prêmio e quero os 6 meses. Aproveitar para estudar. Vou estudar, aproveitar a licença prêmio para estudar. Foi maravilhoso esses encontros sábado ali, aquela chuva toda. De repente eu vi o link e entrei e já fui preparando um bolo e assistindo. A hora eu quase queimei os dedos no açúcar ali. Aí, não, vou fazer. Vou Seja bem-vinda. participar. Então, tá bom. Pois eu entro com você, tá, Arnélia? Você está em qual grupo, Arnélia? Eu estou nesse da, inclusive, ali, como é que é? Inclusão na práticas inclusivas? Práticas inclusivas. Eu estava O nosso antigo, né, Arnélia? O nosso eu antigo estava lá. procurando onde você estava, disse, meu Deus, onde que a Arnélia está? É lá da pandemia. Eu Ah, Nossa, eu vou procurar lá no grupo você e vou. Ou você me manda um oi também, mas eu vou entrar em contato com você para a gente alinhar direitinho, tá? Tá. Uhum. Mas fica aí, não sai ainda não. Alguém mais quer falar? Oi, Flávia. Oi, Osana. Eu tenho como sugestão, que eu estou achando poucas pessoas ainda, assim, né, para você fazer isso. Se você também quiser estipular uma data, entendeu? Para que forme um grupo, você já vai tomando o nome de quem que tem interesse, e aí, digamos, você estipula uma data para a gente se programar também. Pode ser que seja legal, né? Mas chegar mais pessoas, né? Sim. Veja com olhos. É só uma sugestão, entendeu? Porque eu acho que se você fazer com pouquinhas pessoas, não seja tão vantajoso para você. E quem quer, você estipula uma data, e quem quer também se programa, entendeu? Digamos que daqui 15 dias ou 20 dias, Uhum. a gente também já vai se programando para dar início, entendeu? Eu tenho Sim. interesse, sim. Vou divulgar, né? Temos que E eu, dar aquelas amigas que a gente sabe que vão ter vontade para não ficar fora. pronto. Viu? Ok, Osana, eu agradeço. É isso mesmo. Tá certo. Porque Mais uma assim, história. A gente cada um vai aham, divulgando. sim, a gente vai alinhando as conversas, porque lá no grupo Isso. ficou, algumas meninas entrou em contato comigo durante a semana, mostrando interesse, mas eu vigiei o Pronto. nominho que não entraram. Mas é porque é sexta-feira também, né, gente? A gente sabe que está todo mundo cansado, é muitos afazeres. E aí a gente vai entrar em contato com alguns no privado e vamos fazendo a proposta, vamos convidando, né? Pronto. Tá bom? Tá bom. E o mais, Viu? assim, eu agradeço imensamente, tá? A participação de vocês. Podem continuar contando comigo, a gente vai estar aí, né, junto com vocês, assim, no que vocês precisarem. A Ângela já é uma mentoranda minha, lá de Mãe-Mirim, né? Já veio aqui em Reduto, já fez consultoria presencial comigo. 1 hora foi pouco para nós, né, Ângela? Nós ficamos muito juntas. E direto a gente está tendo a oportunidade de conversar no WhatsApp também. Muito bom. Alguém mais quer falar para a gente finalizar? Só mesmo te agradecer, viu? Gratidão, assim, não tenho como palavras para agradecer esse momento, tua contribuição, tudo aquilo que você passou foi de grande valia. Tenho certeza que vou processar tudo isso, assim, botar no, digamos assim, rebobinando na mente para colocar em prática, entendeu, Flávia? Então, muito obrigada. Mais uma vez, assim, sou muito feliz em ter essa aceitação pela sua parte e contribuição. Muito obrigada mesmo, de coração. E a vocês também. Gratidão pela parceria e por tudo que todo mundo contribuiu, tá bom? Fiquei muito feliz e grata também. Deus abençoe imensamente.
Viu? Boa noite, gente. Eu e a tia Flávia, nós somos parceiras, né? Ela trabalha na sala de recursos de manhã e eu à tarde. Então, assim, eu aprendo muito com ela. Então, eu acho que esse curso vai agregar muito. Eu vou fazer também. E, assim, ela é uma profissional exemplar. Eu sempre falo isso com ela, né, tia Flávia? Obrigada, Karine. Ela falou comigo que não ia falar e entrou no final para só dar o checkmate, né, Karine? Obrigada, viu? A Karine, gente, eu trabalhava sozinha em sala de recursos, a Karine chegou para me dar esse suporte, né? Aí ela fica à tarde ou de manhã e a gente contribui muito uma com a outra. Eu falo que sem a Karine lá eu ia ficar louca, porque é muita coisa, né, para uma só dar conta. E eu não quis ficar os 2 horários, porque eu ia ficar mesmo sobrecarregada. E ela é uma pessoa também muito competente, muito habilidosa, tá? Ela estando junto também na consultoria, foi para fazer o curso, né? Nós vamos fazer e pode contar com ela também, gente. Vocês podem. Estamos aí todo mundo no mesmo barco, todo mundo aprendendo. Um ajudando o outro, né? Essa troca é muito bom, porque cada um tem uma visão diferente, né? Traz uma questão diferente, então tudo agrega. Uhum. Então é isso. Estamos juntas, então. Então tá. Fiquem com Deus. Não se desprendam de mim, gente. Quero ver Glorinha mais vezes. Quero ver Ângela mais vezes. Osana, Beth, todo mundo. Maria Nilza, Arnélia. Não se prendam de mim. Vamos ficar juntinhas, porque juntas a gente vai crescer muito, vamos desenvolver muito. E quem vai ganhar com isso vai ser nossos alunos, tá bom? Verdade. Juntas somos muito mais fortes. Eu vou colocar ele no nosso grupo atual para a gente manter mais contato, tá, Arnélia? As outras estão todas dentro do mesmo grupo, né? A Beth tá também. Está todo mundo. Só a Arnélia que estava fora no grupo antigo. Então tá, gente. Boa noite para vocês. Vão com Deus. Fiquem com Deus na casa de vocês. Beth, um abração aí para o seu estado. Bom final de semana. Eu chego aí. Tá? Feliz Dia das Mães para todos vocês. Você também. Feliz abençoado domingo para vocês. Bom? Tchau. Fizemos a foto, gente. Vamos abrir as câmeras. Não vai embora, não. Cadê? A foto. Mas já está no grupo uma foto. Já tem lá? Então beleza. Eu não tirei nenhuma. Lá, a Maria Nilza saiu na foto. Agora que eu estou vendo a Maria Nilza, ó. A Ângela. Porque eu não estou muito boa, eu estou fechada aqui. Cadê a Ângela? Tá faltando a Ângela aí, ó. A Ângela já rapou fora aí. Já foi embora. Vai lá. Vai lá. Aê! Não, a Ângela tá aí. Então, agora vai de novo. Fiquem com Deus. De novo, gente. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, boa noite.